Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Começando mais uma live, Mulheres Posicionadas. Coisa maravilhosa é falar sobre posicionamento. E quem são elas? São mães, são filhas, são esposas, são empresárias, são mulheres que decidiram tomar um posicionamento, se colocar diante da vontade de Deus para algo, para um chamado específico, e o Senhor tem feito grandes coisas através de mulheres aí nos quatro cantos da terra. E hoje eu tenho o prazer de convidar, a gente está um pouquinho rouca, repara não, acordei rouca hoje. Eu tenho o prazer de convidar minha amiga querida, maravilhosa, uma mulher posicionada, uma mulher cheia de experiências, para estar conosco aqui, que é a Natália. Já vou te chamar ela aqui. Chamando outras mulheres para estarem conosco, porque a nossa intenção aqui é falar sobre um testemunho maravilhoso dessa mulher linda que acabou de entrar aí. Boa noite! Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui, Cris. Aproveitando, quero te agradecer por esse convite, de poder contar um pouquinho da minha história, dar meu testemunho de vida e poder inspirar outras mulheres. Que a gente sabe que o ambiente ele sempre vence, né? Então, tudo que a gente puder transbordar na vida do outro, Deus somatiza milhares de vezes mais. E o meu trabalho basicamente é esse, né? É transbordar na vida de outras mulheres. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, depois da oração da Cris, sobre o que eu faço hoje e como Deus tem trabalhado na minha vida e através da minha vida. Obrigada, viu, minha amiga, pelo convite. Maravilhosa, eu amo ouvir histórias tão inspiradoras, né? Como é a sua história. A gente pôde se conectar um pouco a Fernanda, a Natália. É que eu acabei de ver a Fernanda entrando aqui. A Natália, eu conheci ela agora há pouco tempo, né, Natália? Num curso que a gente fez e a gente se conectou. E eu me inspirei através da vida dela, porque histórias que inspiram, elas fazem a gente valorizar, elas fazem a gente ver um pouco da nossa vida, né? Também na vida de outras pessoas. E foi assim com você. Então, também estou muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado esse convite. Que bom, eu tenho certeza que você vai transbordar e que mulheres vão ser inspiradas hoje, vão ser impactadas e vão ser influenciadas por tudo aquilo que você vai trazer aí do seu testemunho, da sua vida, da sua história e de tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Mulherada, sejam bem-vindas, vocês que estão entrando, né? Essa live é para nós mesmos. Se tiver algum homem aí também, fica à vontade, viu, gente? Mas é mais mulheres mesmo que assistem. A gente vai só orar para que o Senhor direcione tudo, para que Ele traga, né? De repente tem uma pessoa ouvindo aí e ela precisa de algo específico. Então, quem faz a gente falar essa coisa específica é o Espírito Santo. Então, a gente vai orar só para o Senhor tomar o controle aqui de todas as coisas. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, engrandecemos ao teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos levantar, obrigada por estar na nossa vida. Obrigada, Senhor, pela misericórdia e bondade que o Senhor tem ao nosso favor. Jesus, obrigada, Senhor, por essa live, pela vida da Natália que está aí conosco, por tudo aquilo que ela vai transbordar aqui, por cada pessoa que está entrando na live, que vai assistir ao vivo, por aquelas que vão assistir depois. Senhor, faz, meu Deus amado, aquilo que te apraz. Nós somos aqui ferramentas, instrumentos, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor traga, meu Deus, aquilo que o Senhor quer para cada vida que vai entrando aí, Pai. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade de podermos falar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, permitido, aberto portas, fechado algumas também, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de você começar, Natália, deixa eu só trazer uma coisa que hoje, na verdade, eu estou desde ontem com essa palavra no meu coração, né? E hoje bastante. As mulheres, a gente vai falar sobre mulheres posicionadas, mas nem sempre Deus vai dizer sim para nós, tá bom? Mulherada que está entrando aí. Tem momentos que o Senhor vai dizer não, não vá, não faça, não conecte, enfim. O Senhor, ele tem que direcionar, você tem que deixar, né? Nós temos que nos deixar ser guiadas por Deus. E aquela palavra, né? Rapidamente, não vou pregar, vou deixar você falar, mas é que eu preciso que as pessoas entendam isso, né?
Davi teve um momento, ele era rei, escolhido, um homem segundo o coração de Deus, e teve um momento que ele desejou construir uma casa, um palácio, né, para Deus, uma casa, um templo. E o Senhor disse não para Davi. Ele falou: "Não, você não vai construir nada para mim", porque Davi falou: "Eu moro em casa maravilhosa". E o Senhor, né? Enfim, aí o Senhor falou não para ele. E às vezes poderia ter, se fosse qualquer um de nós, se entristecido, emburrado, não vou fazer mais nada. Mas não, Davi, além de não ficar assim, né? Ele ainda falou: não, eu vou contribuir, eu vou ajudar. Então, Salomão, que foi o filho de Davi, construiu, né, o templo para Deus. E Davi, que recebeu o não de Deus, tinha um propósito naquele não, ele soube colaborar com outro que recebeu um sim. Então, que a gente possa ser assim, né? Se um dia Deus falar um não para nós, por algum propósito, algum projeto, alguma decisão do nosso coração, que a gente possa entender e cooperar com outras pessoas que estão levando esse sim, né, de Deus, porque o não é propósito e o não é livramento, muitas vezes. Quando ele dá um não, gente, é sempre porque ele tem algo maior para a nossa vida. Nunca Deus fala assim: ah, você não vai fazer tal coisa e pronto, você perdeu. Não. O Senhor não quer essa coisa, mas tem outras coisas grandes que Ele quer para a nossa vida. Então, que a gente possa só ter esse entendimento. Queria deixar essa pequena mensagem aqui já para quem está entrando e que a gente possa fluir nos sims de Deus e que a gente possa aceitar os nãos de Deus para a nossa vida. Amém, gente? Natália, fica à vontade, conta para nós quem é essa mulher maravilhosa. Quem é você, Natália? Conta aí para esse pessoal que está entrando. Primeiro de tudo, gente, vamos falar sobre identidade, né? Que Sim. às vezes eu lembro que muitas vezes antigamente as pessoas perguntavam quem é você e eu logo falava o que eu fazia. E a Natália não é o que ela faz, é quem ela é, quem Deus criou ela para ser. Então, antes de qualquer coisa, eu sou filha amada de Deus, preciosa, princesa de Deus. Sou casada com o amor da minha vida há 10 anos, que está aí na live, inclusive. Sou mamãe do Lucas, de 8 anos, mãe da Isabela, de 6 anos. E também sou empreendedora, né? Hoje o meu trabalho ele é desenvolver novas empreendedoras no mercado de saúde e bem-estar, que é a Doterra. Então, faz 3 anos que eu empreendo com a Doterra, óleos essenciais. E mais pro final eu vou contar essa parte. Cris, hoje eu estava pensando, né, o que eu poderia trazer para vocês e Deus colocou no meu coração, falou assim, filha, a sua vida é uma emanada de posicionamento, né? Então, é muito pertinente que você trouxe a palavra aí de Davi, eu só resumindo a minha história, tá, gente? Eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida. Sou de pais separados, né? Me separaram com 7 anos de idade. Tive ausência de pai, tive ali a ausência da minha mãe, inclusive porque ela precisava trazer sustento para casa. Graças a Deus, Deus guardou, Deus me colocou ali diante do caminho dele. Eu aprendi os princípios, né, do Senhor e ele foi me conduzindo para as melhores escolhas. E desde muito novinha eu tive que aprender a me virar sozinha, porque eu não tinha esse cuidado, né, da parte familiar. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, me posicionei nisso também. Logo ali com 17 anos, eu me posicionei para uma vaga. Quem vê pensa que eu sou da área comercial o tempo todo, tá, gente? Eu era uma pessoa extremamente tímida, parece? Coloca aí para mim se parece que eu Não, era tímida. não parece. Eu era tímida, tinha muita vergonha, né, de me colocar, até porque situações que passaram na minha infância, eu tinha muita vergonha de falar com pessoas. E chegou ali, Cris, na base dos meus 17 anos, eu pensei, bom, essa timidez não vai pagar as minhas contas, muito menos a minha faculdade, né? E eu tive que me posicionar numa oportunidade de trabalho na área comercial e foi aí que eu comecei a desvendar outros talentos que Deus tinha me dado. Então, esse foi um dos primeiros grandes posicionamentos que eu tive, embarcar numa nova profissão, mesmo não conhecendo a minha potência e nem meus talentos. E ali Deus começou a me abençoar, me conectou com várias outras pessoas. E eu quero trazer aqui, sobre o que você colocou sobre Davi, um dos maiores posicionamentos da minha vida. Mulherada que tá para casar, ou até mesmo as casadas, presta atenção nessa história. Eu conheci o meu marido no mundo, né? Ambos eram do mundo aí, a gente estava numa vida bem assim, de balada e tudo mais. E com meus 22 anos, eu tive um encontro muito forte com Deus. Não foi numa igreja, não foi numa ministração, foi dentro do meu carro. Simples assim. Amém.
Ele começou a falar no meu coração, e foi um misto ali de vergonha, né, pela vida que eu estava levando, mesmo conhecendo a palavra de Deus, e foi um misto de gratidão, porque ali eu estava sendo perdoada e resgatada. Fico emocionada de falar. Foi um momento muito lindo na minha vida. E eu já estava noiva do meu marido. E eu lembro que eu passei o final de semana inteiro chorando. Quem já teve um encontro com Deus de verdade sabe o que eu tô falando, né? É algo muito forte. E o André, sem entender o que estava acontecendo, não conseguia explicar também, foi algo muito pessoal. E começou a ter ali julgo desigual. Ele queria para aquela vida e eu queria ir para a igreja. E assim, eu amava, né? Amo demais meu marido, mas naquela época a gente estava para casar, estava praticamente tudo já organizado. E orando a Deus, eu tomei uma posição, tive que me posicionar, mesmo querendo uma coisa, que era casar com ele, amando ele, eu tive que me posicionar. Eu tive o entendimento que o julgo desigual, eu teria muitos problemas. Não que você não possa, né, casar com uma pessoa assim, mas você vai ter que pagar o preço. E eu não queria pagar esse preço. E por obediência a Deus, eu terminei meu noivado, faltando pouco tempo para casar. E Deus sabia no meu coração que eu queria mais do que qualquer coisa, ou um casamento, ou um relacionamento, eu queria obedecer. Ninguém entendeu, foi uma surpresa para todo mundo, mas eu tinha certeza no meu coração que eu estava fazendo era algo certo, porque esperar em Deus sempre é o certo. E aí, eu lembro que eu fui num retiro na Batista da Lagoinha, Moriá, não sei se vocês já conhecem, e Uhum. ali Deus falou muito no meu coração sobre esperar. E ali eu esperei. Eu fiquei quase um ano separada do André. E nesse um ano, Cris, olha que incrível. Olha que incrível isso. Deus levou ele para a igreja, ele se converteu, ele se batizou. Que Em lindo. um ano separado, ele voltou para minha vida e falou assim: eu não quero mais aquela vida de antes. Eu quero você e eu quero uma vida com Deus. Glória a Deus, hein? Foi maravilhoso. Foi assim: o que eu trago disso? Toda vez que a gente se posiciona em obediência, Deus, ele conhece o desejo do seu coração. Ele Verdade. conhece o que você deseja. Ele transforma mesmo aquelas coisas improváveis e te traz muito melhor. Então, ele trouxe a pessoa que eu amava do jeito certo, transformado. Então, essa foi uma das grandes experiências de posicionamento e obediência que eu tive na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento muito abençoado. Hum. Baixo da graça de Deus, hoje meu marido tem uma fé que eu falo assim, meu Deus, como assim, né? Uma fé que é inabalável. Ele muitas vezes que é o meu suporte. Ele muitas vezes que me levanta, que me chama. Então hoje ele é o sacerdote da nossa casa. E eu sou muito grata a Deus por ter dado aquilo que eu tanto queria, mas da forma certa, da forma correta. E ele me honrou. E hoje nós temos aí nossos filhos, nossa família. Que Então lindo. essa foi eu me posicionei. Eu quero saber quem tá aí. Ó, o meu marido tá colocando, buscar aí primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. E é exatamente isso. Eu quero saber de vocês aí na live, coloca aí no chat se vocês já tiveram uma situação como essa, que vocês tiveram que abrir mão de algo que vocês queriam muito por obediência. Quem já passou por isso? Já passou, Cris? Ah, já, muitas vezes. A gente, mas incrível, né? O que Deus fez, ele deu o seu próprio amor, né? Que o Senhor podia ter falado, ele ter ido para outro caminho, enfim, mas o Senhor conhecendo o coração e tendo propósito. Eu acredito muito no propósito de Deus. Eu acredito assim que por mais que a gente ame aquela coisa, Deus une sempre propósito, até a família. Não é Exatamente. só o amor. O amor é importante, é maravilhoso, mas é propósito de Deus, né? Então, que coisa linda. Eu fiquei feliz de ouvir. Eu não sabia dessa parte aí. Todos conhecem essa história, mas sempre quando eu posto testemunho, porque não foi só um caso específico, a gente está falando de uma família, né, que nasceu dessa obediência, Que legal. né? Então, gerações e gerações. E hoje eu vejo um impacto muito positivo no meu casamento por conta disso, né? De toda essa transformação. Então eu falo que, nossa, eu já até falei com os jovens da minha igreja também sobre essa história, de saber esperar em Deus e ser sempre obediente, porque ele sempre tem o melhor para nós. E se trata de família, é projeto dele. Então é uma das coisas que a gente não pode duvidar, que sempre havia o melhor quando a gente se posiciona em obediência. É E verdade. E o legal que você está falando aí, que eu achei incrível. Olha que testemunho, né? Para os que vão casar mesmo. A pessoa para ouvir esse testemunho e falar assim: Meu Deus, ela arriscou, digamos assim, o amor da vida dela para obedecer à vontade de Deus. E o Senhor foi fiel e honrou, né?
E eu preciso trazer um detalhe aqui, tá? Vou falar dessa parte porque é uma das partes mais importantes para mim. Quando eu conheci o André, nós tínhamos o namoro do mundo, Sim. né? E quando nós decidimos voltar, depois que ele me procurou, que estava convertido, eu falei, ok, vamos voltar, mas vai ter que ser dentro do padrão de Deus. E nós fizemos ali 1 ano de namoro santo Uau. para a gente se casar. Então, o que é muito desafiador para quem já teve, né, Ah, esse estilo sim, de com relacionamento. certeza. E eu tenho certeza absoluta, Cris, que é uma das do grande transbordar de Deus no nosso casamento, por ser tão abençoado, ter tanta paz, ter tanta comunhão, ter tanta fidelidade, é também essa questão de obediência. Então, nós corrigimos o que estava errado. Olha que incrível, gente. Algo que estava errado, algo que era do mundo, algo que não estava debaixo da graça de Deus, não estava nos parâmetros, né, de Deus, dá tempo de corrigir. Se você quiser dar tempo de corrigir, você só precisa se posicionar. É isso. Que É, lindo. Tá vendo? Eu sabia. Eu sabia que você ia transbordar. Tremendo. Nossa, eu tô impactada. Porque, assim, a gente vê muita gente. E hoje, né, nossos filhos, eu tenho duas meninas, eu sempre aconselho. Ensino, aconselho. Mas as pessoas têm as suas escolhas, né? Vai chegar um momento que elas vão escolher, vão decidir, em nome de Jesus, direcionadas pelo Espírito Santo, mas cada um tem sua escolha. E é lindo ouvir um testemunho desse de que você desistiu e Deus estava vendo tudo, o coração, com certeza, ficou triste naquele momento, enfim, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. Porque o encontro com Deus, ele transforma a nossa vida, não tem jeito, né? O encontro com Deus não tem como, tipo assim, eu vou fingir que essa parte aqui ele não tá vendo. Não não tem como existe. ignorar. Não tem como ignorar. Então, assim, que lindo. Nossa, eu fiquei feliz, gente. Deus abençoe vocês E grandemente. assim, Cris, Continua, Natália, e, contando. e a minha vida são vários posicionamentos, assim, várias experiências com Deus. Outra questão também em relação a se posicionar, inclusive daquilo que você tem orado e aquilo que você tem buscado. O sonho da minha vida sempre foi, desde criança, ser mãe. Para mim, eu já queria voltar da lua de mel grávida, né? Era o sonho da minha vida ser mãe. E eu lembro que quando nós decidimos começar, né, a tentar ter o nosso filho, eu sempre orei muito por ele, eu sempre imaginei do jeito que eu imaginava, Deus me mandou, que é o Lucas, o meu menino. E eu lembro que eu comecei a tentar e estava ali na fase de todas as minhas amigas também que tinham se casado, também estavam tentando engravidar. E aí todas já engravidaram nos primeiros meses e eu fiquei alguns meses tentando. E eu lembro que foi bem na época do Zika vírus. Vocês lembram disso? Aham. Então, e aí eu orava a Deus, buscava todo dia em relação a isso. Eu acabei me esquecendo de orar por outras coisas. Eu fiquei tão vidrada ali de querer ter o sonho da minha vida, que era ser mãe, que eu comecei a orar muito forte em relação a isso e eu acabei me esquecendo de outras coisas importantes. E eu lembro que com uns 7 meses tentando engravidar e bem frustrada, bem triste, inclusive, eu lembro que eu senti alguma coisa diferente no meu corpo numa manhã de terça-feira. E eu falei assim, bom, e detalhe, aquele mês foi o mês que eu passei dormindo todas as noites com meu avô no hospital, que ele tinha se acidentado, né? E eu fiquei ali o mês todo. E foi o mês do Zika vírus que eu falei pro André, amor, vamos parar de tentar, porque tá esse negócio do Zika vírus, né? Eu também tô bem triste, com vários negativos, vamos parar. Foi exatamente esse mês. Olha como que é um manifestar de Deus na nossa vida. E eu lembro que nessa terça-feira de manhã eu estava tomando banho para ir trabalhar. Eu vi que o meu corpo estava um pouquinho diferente, mas, enfim, eu tinha um último teste de gravidez. O último, Cris, eu tinha comprado uns 50. É Eu tinha um último mesmo? teste na Meu Deus. dinheiro. E eu falei assim: bom, eu vou fazer o teste, eu tenho certeza que vai dar negativo, como todas as outras vezes que eu tive sintomas e sintomas e deu negativo. E eu falei, eu vou fazer o teste. E nisso eu fiz o teste, depois eu fui na cozinha fazer alguma coisa. E nisso que eu fui na cozinha, eu fui orando a Deus. E a minha oração foi a seguinte: Senhor, eu sei que vai dar negativo novamente. Então, tira do meu coração essa vontade de ser mãe, porque tem muitas coisas mais importantes que eu preciso orar, que eu preciso te entregar, que eu preciso agir. E isso tem roubado a minha paz, tem roubado a minha alegria. E eu não quero mais ficar assim. O Senhor me chamou para algo extraordinário.
E eu não quero que isso rouba mais a minha alegria. E dá essa vontade novamente de ser mãe quando o Senhor decidir me abençoar. Eu entrego nas tuas mãos o meu sonho de ser mãe. A minha oração foi essa. Tem até um post no meu Instagram que eu conto essa história. E aí, quando eu voltei no banheiro, meio sem acreditar, e tava lá as duas listrinhas. Positivo. Então, Glória. assim, depois de um mês totalmente improvável para eu engravidar, eu tive meu positivo. E foi assim, quando eu resolvi realmente entregar o grande sonho da minha vida nas mãos de Deus e aceitar a vontade dele. Então, eu me posicionei também na minha fé nesse momento. Foi muito difícil poder tirar. Às vezes, a gente tem uma certa resistência de tirar o controle das nossas mãos para entregar nas mãos de Deus. Sim. Só que é toda vez que a gente faz isso, é toda vez, gente. Não é uma ou duas, são todas as nossas isso. Deus honra. E ele te mostra que ele é o Deus. Ele é o seu Deus. Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Então foi um momento muito especial. Eu me lembro assim como se fosse ontem. Eu senti o poder de Deus assim grandiosamente. Eu caí no chão naquela hora, comecei a chorar, claro, pelo meu positivo, né? Mas eu comecei a chorar justamente pela presença do Espírito Santo. Então Claro. foi uma das manifestações de Deus assim muito impactantes na minha vida e foi também através de um posicionamento de entregar os meus sonhos e aceitar a perfeita vontade do Senhor. Isso é extraordinário, porque assim, como você falou, todo mundo, a maioria das pessoas querem ter o controle. A gente quer. Até parece que a gente decide alguma coisa, né, no final das contas, mas assim, a- enquanto a gente pode, nós queremos, né, ma- tomar conta mesmo daquele negócio. E na força do braço, literalmente, né? E o Senhor fala, né? Maldito aquele que confia, né? Na força do braço, na força do homem, enfim. A gente precisa confiar no Senhor. O que eu achei lindo da sua oração é quando você falou, Senhor, que eu entrego. Porque quando a gente entrega, eu era estéril, né? Eu te contei, eu acho, não Não sei. Eu era uma mulher estéril, eu passei 8 anos para poder engravidar e o Senhor falou. Não é para fazer inseminação, Deus realmente falou. Porque tem gente que o Senhor permite, né? No meu caso, Deus falou para não fazer. Então, eu não fiz. E fiquei esperando esses 8 anos. E aí, eu fazia isso todo mês, fazia o tal do teste. Mas não comprei 50 testes, não. De uma vez, não. Mas todo mês eu ia lá, comprava e fazia. Toda vez e aí, teve um dia que eu já estava assim. Não é cansada, mas os anos vão passando, você continua com fé. E o meu coração de verdade não estava nisso. Eu queria muito, era um sonho da minha vida, mas se Deus não me desse, eu entendia que Ele sabia tudo. E aí um dia eu estava no círculo de oração na igreja lá na Bahia que eu congregava, e eu me lembro que a gente orou, cada uma, né, uma pela outra ali. Tinham, sei lá, poucas mulheres, 5, 6, 7 mulheres, poucas mulheres, mas uma orando pela outra. E eu me lembro que na minha vez de orar, eu fui orando por cada situação. Uma ia reconciliar com o marido, a outra queria uma porta aberta, a outra queria casar. Eram mulheres específicas, sabe? Situações diferentes. E aí, por último, eu orei por mim, eu orei assim: Senhor, aí chorando, né? Me acabando de chorar. Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não tá nisso. E se o Senhor me der, eu vou ficar muito feliz. O Senhor me prometeu. Mas se o Senhor não quiser me dar também, Senhor, eu aceito sua vontade. Eu não vou deixar. Eu lembro que eu falava assim: eu não vou deixar de te chamar por isso. Não vou te abandonar por causa disso. E eu chorando, né? Desesperado, porque quase não saía a voz. E eu já estava grávida e não sabia. Nessa ocasião específica, sabe? Então Deus, ele é incrível, ele é extraordinário. Quando a vontade de Deus, né? Por isso que a Bíblia fala lá, Jeremias, acho que 11, se não falha a minha memória, né? Eu sei o pensamento que eu tenho ao respeito de vós, né? Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então ele tem pensamentos de paz, de coisas boas para a nossa vida, só que é no tempo dele. De repente, né, no meu caso, o Senhor me usou muito para testemunho diante das pessoas que estavam ao meu redor ali naquele lugar, sabe? Então foi muito forte isso, assim. Às vezes Deus permite situações desafiadoras, difíceis naquele momento para a nossa vida e de testar mesmo, provar a nossa fé. Para quê? Nem é pela nossa fé, mas para que outros possam entender, né? Porque quando a gente vê. Já vou passar de novo para vocês, senão a gente vai me empolgando aqui. A gente vê Abraão ali, né? Quando Deus pede para ele dar Isaac,
Deus já conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão amava ele acima de tudo. Mas assim, olha o testemunho que ficou, né, por gerações e gerações. A gente conta isso hoje. Então, foi um grande. Deus conhecia o coração de Abraão. Então, o que eu quero dizer é isso. O Senhor conhece nosso coração, ele sabe quem tem fé, quem não tem, quem se posiciona, quem não se posiciona. Só que muitas vezes a gente é o sacrifício para que outras pessoas, né, entendam como Deus trabalha, enfim, eu vivi muito isso lá nesse momento de em transição, né, de não grávida para engravidar e ter as meninas. Eu tenho duas filhas hoje, então são presentes e milagres do Senhor. Então ele é assim, gente, você que está aí e está passando por alguma prova desse sentido, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, Deus não está fazendo a minha vontade, Deus me prometeu, mas não aconteceu. Espera, porque há um tempo para todas as coisas, né? Se você continuar a perseverar, igual a Natália contou dela aí, olha a oração que ela fez, que coisa linda. Faça orações assim sinceras, verdadeiras, você vai ver o extraordinário milagre que você vai contemplar e o testemunho que vai ser gerado também na sua vida. Com Vai, Amado, certeza. fala. E se posicionar na fé, né? Não só uma fé de falar, mas uma fé de praticar. E como que a gente pratica a fé? Descansando, entregando, né? Sendo feliz no processo. Pouco se fala sobre isso, né? Uhum. Eu lembro que uma vez, nesse mesmo período, nesse um ano que eu estava separado do meu marido, Deus, ele fez um... Depois que eu tive esse encontro com Deus, né? Que eu tive realmente... Eu conhecia Deus da Bíblia. Eu tinha aceitado, Uhum. conheci o plano da salvação, mas nunca tinha tido um encontro com Deus. E eu lembro que depois que eu tive esse encontro com Deus, logo em seguida, ele já fez um 180 na minha vida, assim. Eu me vi sem meu relacionamento, eu me vi desempregada, eu me vi sem aonde morar, eu tive que morar de favor com meus avós, né? Porque minha mãe trabalhava em outra cidade, com meu pai não era possível. Enfim, tudo assim, humanamente, dando errado, né? cem E eu por lembro, cento na mão de Deus. Tipo assim. eu me Ah. tempo, nunca perdi o temor, mas eu reclamava. Senhor, por que tudo está acontecendo isso comigo agora? Tudo de uma vez. O que está acontecendo? Eu estou aqui te adorando, né? Te louvando, tive um encontro com o Senhor me mostrou realmente a sua face. O que está acontecendo? Por que está tudo mudando? E eu lembro que eu fui numa ministração onde falou sobre o livro de Jó. E eu fiquei fascinada com o livro de Jó, né? E ali Jó também questionava muito a Deus, né? Porque Uhum. tudo aquilo estava. E eu me lembro que eu tive uma decisão, me posicionei. Qual seria a minha comunicação? A gente vê isso muito no CIS, né, Cris? Sobre a Uhum. nossa comunicação. Eu poderia ter escolhido ficar com uma comunicação de derrota, de aceitar que a vida é assim mesmo, que Deus ou estava me castigando. Poderia ter escolhido ter essa comunicação de derrota. Mas depois que eu fui ministrado o livro de Jó, eu comecei a mudar minha comunicação de vitória. Então, eu comecei a louvar a Deus com mais intensidade, comecei a agradecer as coisas que eu tinha com mais intensidade. E Deus colocou a minha vida nos eixos e acrescentou infinitamente mais. Trouxe o amor da minha vida transformado, remido pelo sangue do Cordeiro, né? Me deu um emprego dos sonhos na época que era mais que eu já ganhei na minha vida, um emprego super difícil de conseguir. O processo seletivo foi muito maravilhoso, muito tranquilo. E deu saúde ali pro meu avô, que estava passando por um momento difícil também. Enfim, e Deus colocou tudo no lugar. Então eu tive que decidir como que eu ia comunicar a minha fé para Natália e para Deus, né? Então foi um outro momento que eu me posicionei, Deus transformou assim, ó, da água pro vinho. Então o que que eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo agora? Você tem escolha. Tem escolha de como você vai enfrentar as suas batalhas, porque elas virão e não é uma, não é duas, a vida é feita, ela vai ondulando. E eu acredito que nesse momento de batalha, é onde Deus quer afiar o nosso machado. Até a gente ouviu isso do nosso amigo que fez o ML5 conosco, né? O Solano. Falou até pra Fê, ela compartilhou comigo e ficou muito no meu coração. Momentos difíceis é onde a gente afia o nosso machado para ter certeiro, né? Uma batida certeira. Para quando a gente tá realmente tem a oportunidade nas mãos, a gente estar mais preparado. Então você tem a escolha de se posicionar, como que você vai comunicar, como que você vai se enxergar e como você vai enxergar o Deus da sua vida. Se é um Deus que ele tá ali simplesmente
como um Deus longe no céu ou se ele é seu pai, se ele desenhou uma vida de plenitude para você. Porque eu não sei se vocês sabem, mas antes de nós sermos formados no nosso ventre, nós já temos propósitos, promessas sobre a nossa vida. E tem pessoas que nunca vão saber, por falta de se posicionar, quais são essas promessas, né? Tem pessoas que talvez saibam, mas não vivem essas promessas, também por falta de posicionamento. E tem pessoas que vão viver promessas de Deus. Então, a gente tem escolha para isso. Eu não sei qual o momento que você está passando, qual o momento que você está enfrentando, o quão difícil deve estar sendo, mas você pode decidir se posicionar e comunicar a vitória diante desses desafios. Porque Deus, ele faz infinitamente mais, mas vai muito mais depender de nós do que propriamente dele. Né? Ele reage, é muito claro como Deus ele age mediante a nossa ação. Então, a gente precisa começar a se posicionar nisso, diante dos desafios. Não simplesmente aceitar, mas fazer a nossa parte, que eu acredito que Deus ele não move um fiapo para fazer a nossa parte, nós temos que fazer, mas ele move terras e céus para nos abençoar mediante a nossa fé. Verdade. E uma coisa, uma observação do que você está falando, né? Que às vezes as pessoas olham para sua vida, por exemplo, você contando assim, nosso casamento abençoado, trabalho abençoado, e talvez pessoas ao seu redor, que eu digo, que te conhecem, né? Falam assim, nossa, por que que a vida dela tá dando tudo certo, né? E porque muitas vezes, lógico, existem duas coisas, né? Às vezes não é o momento da pessoa ainda, amém. Tem que esperar o tempo de Deus, mas muitas vezes é uma falta de posicionamento. Muitas vezes o que é esse joinha aí, gente? O joinha apareceu aí. Muita... Esse Instagram, assim. Muitas vezes é falta de posicionamento. Por exemplo, olha quantas decisões você teve que tomar, quantas renúncias você precisou fazer, porque você não sabia o que Deus ia fazer. Você fez pela fé. E aí, a consequência, o Senhor abençoou e fez o melhor. Que bom. Mas você foi, tipo assim, sem imaginar o que, que ia acontecer. Você foi na obediência. E quantas renúncias, quantas decisões, né, são necessárias serem feitas. E muitas vezes tem gente que só olha para a vida do outro e fala assim, nossa, mas por que, né, que tá desse jeito? Mas essas decisões não tomam. Então, assim, não sai do lugar, não faz o que tem que ser feito. Então, vocês estão escutando. Tome decisões, ore ao Senhor, Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Qual é o seu tempo para mim? E caminha em direção. Eu gosto de falar muito isso na igreja e para as pessoas que eu conheço. Caminhar em direção ao propósito. Para onde que o Senhor está querendo te levar? Porque Ele fala, Ele já direcionou, Ele já mostrou, Ele já deu algum norte. Só que às vezes o Deus deu um norte e a pessoa está andando para o sul, sabe? Assim, tipo, totalmente diferente daquilo que o Senhor está mandando e está querendo ter os resultados. Vamos falar de resultados, né? Que a gente é febracis. Aí está querendo ter o resultado que o outro está tendo. Então E tem que eu acredito analisar isso. que nós, mulheres, né, eu acho que tá no nosso DNA, a gente tem um espírito de ousadia. Vou falar assim? Sim. Nós somos seres mais emocionais, né? Uhum. Temos esse sentido, nós somos muito corajosas diante de várias outras coisas perante o homem. Eu acho que isso aí, Deus nos formou dessa forma, né? Sim. E muitas vezes a gente precisa ser ousada, acreditar. Eu tô falando aqui da parte das experiências que eu tive, mas muitas vezes, tá, Cris? Muitas vezes eu tomei decisões sem obediência Ah, também e é acabei normal, me todo dando mundo mal. faz isso, né? Mas eu acho muito legal eu compartilhar isso com você, porque eu tô me lembrando aqui no meu íntimo de tantas vezes que Deus me ensinou e me mostrou o quão fiel Ele é. E assim, eu acho que as nossas metas, Deus colocou no seu coração. Se hoje você tem uma meta no seu coração, eu quero ser mãe, eu quero casar, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, não quero mais estar no CLT. Enfim, não importa quais são os sonhos que estão no seu coração. Eu acredito que se essa meta ela é uma meta ecológica, né, que vai fazer bem para você e bem para outras pessoas, eu acredito que ela vem de Deus, Eu também creio certo? assim. Só que você precisa se posicionar e ser ousada, ter ali certeza da sua identidade, filha. Que mesmo que você olhe para você e você não veja nenhuma capacidade, começa, dá o primeiro passo. Eu lembro, Cris, que a minha vida toda eu trabalhei em CLT, né?
E foi quando eu tive meu primeiro filho, Lucas, que ele teve algumas complicações de saúde, ele teve convulsão de repetição com 1 aninho de idade. E eu estava no auge da minha carreira, numa multinacional, e a minha renda na época era uma renda de 60% era a minha Uhum. renda, né? Ali, marido. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil, porque eu fui ensinada, né, quanto criança, jovem, não depender de homem, né? Tomar a frente das coisas. E depois que eu tive esse encontro com Deus, comecei a entender o que era o casamento perante Ele, mudou. Porém, foi uma decisão difícil, porque eu sempre trabalhei, né? Sempre me sustentei. E eu tive que tomar uma decisão de ou ser mãe, 100%, ou ser uma profissional. Uhum. Obviamente, eu tomei a decisão de ser mãe. E aí a gente teve que. Foi um momento muito difícil que eu tive que aprender a viver com 40% da renda. Porém, entretanto, todavia, eu estava com o meu filho, né? Do amor da Então, eu sabia quão importante sua vida. a vida. E hoje eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei. E olha só, decisão de obediência e decisão ecológica. Eu sou mãe, então eu precisava estar nesse momento com meu filho. E eu tomei a decisão. Foi muito difícil, mas Deus me honrou. Ele me trouxe estratégia, ele me trouxe visão. E foi quando eu me descobri empreendedora. Que Então, nasce uma legal. mãe empreendedora, né? Geralmente é assim. Então, eu me descobri Maravilhoso. empreendedora. E aí eu criei uma marca de roupa infantil, abri uma confecção, fabricava para minha marca e para outras marcas também. E foi transformador o que Deus fez nesse período. A empresa cresceu, enfim, pelo fato de eu ter me posicionado a ser mãe, né? E ter essa liberdade para trabalhar com meu filho. Então Deus me honrou demais nessa decisão que eu tomei. Nunca deixou faltar nada, pelo contrário, transbordou muito na minha vida, né? No meu negócio. E é uma das experiências que eu tive sobre obediência de uma direção debaixo da vontade de Deus, mesmo abrindo mão de algo que era precioso para mim, né? Que era a minha carreira profissional. Mas Uhum. Deus, ele honra todo momento. E eu me posicionei com ousadia. Imagina só, uma empresa do nada, eu não sabia nem que eu não sabia nem que como gerir, né? Como fazer o comercial, enfim, não sabia nada. Eu tive que ir lá aprender, fiz corte, costura, fiz modelagem, entendi sobre o Uau. processo de gestão, criava os croquis, então eu tive que aprender do zero. Mas eu me posicionei, falei, bom, estou aqui cuidando do meu filho, preciso trazer uma renda para minha casa, que é importante, né, para minha família. O que farei? Então, peguei essa visão que Deus me deu e eu coloquei em prática. Então, muitas mulheres têm essa visão, têm esse desejo no coração de ter essa liberdade ou de dar uma condição melhor para sua família através do empreendedorismo. E nós sabemos, né, como empresárias, mas tem esse receio, esse medo. Eu falo uma coisa para vocês, meninas: coloca o pé, dá o primeiro passo com o que você tem, com o que você sabe. Ora a Deus para pedir direção, discernimento, sabedoria. Isso não quer dizer que você não vai errar, né? Tem erro sim, Faz mas tem muito aprendizado parte, né? e tem muito crescimento também. Hoje, Cris, depois de 7 anos empreendendo nesse modelo de negócios, né, que é a loja varejista, Deus me deu mais uma nova oportunidade de algo novo, que eu não tinha nenhum conhecimento também. Foi quando eu conheci a Doterra, hoje a empresa que eu trabalho, né, que eu tenho a minha representação aqui no Brasil. E um modelo de negócio totalmente novo, um produto que eu não conhecia, mas eu tive a benção de experimentar, que foi transformador na minha vida, os óleos essenciais. E eu comecei em paralelo com esse meu outro negócio, mesmo sem tempo. Nisso eu já tinha minha segunda filha, né, Isabela, 2 filhos pequenos, sem rede de apoio. E eu me posicionei quando essa oportunidade bateu na minha porta, porque eu entendi não somente o que ela poderia me trazer de retorno financeiro, mas também eu entendi que estava alinhado. Era uma oportunidade ecológica. A da Terra tem uma missão muito linda, que é curar pessoas, né, através do natural. E eu me identifiquei muito quando eu conheci a empresa em si e o seu objetivo no mundo todo. E foi mais uma vez que eu tive que ter ousadia, começar um negócio do zero, algo novo que eu não conhecia, mas eu fui lá e fiz e isso transformou para sempre a minha vida. Que legal, que coragem, viu? É inspirador mesmo a sua história, porque. E a loja de roupa você não continuou? Não continuei. A loja era um sonho muito querido no meu coração, amava o que eu fazia, porém eu tinha pouco tempo de qualidade com a minha família. Uhum. Então eu optei por trabalhar só com a Doterra, até porque ela me paga 10 vezes mais do que eu tirava ali na loja, né? Uhum.
trabalhar somente com a doTERRA para eu ter essa liberdade, porque tinha algo que me feria, ferir a minha maternidade, minha presença de mãe, né? Eu acho que quando você não ocupa o lugar, alguém vai ocupar. Então, isso tem muito valor para mim. E hoje, com o que eu faço na doTERRA, eu tenho muita liberdade. Eu consigo trabalhar com os meus filhos. Na verdade, eles são os meus maiores ajudantes no meu Legal. negócio, né? E então eu optei por fazer só doTERRA, porque era algo que realmente me dava a liberdade que eu sempre sonhei de estar presente para o que eles precisarem. Até porque você pediu, né, tanto para ser mãe, ou seja, nada mais justo do que essa escolha, né? Uma decisão também direcionada por Deus também. Então, o Senhor abençoou todas as etapas, todas as. Eu sei que tiveram, como você falou, né? É importante falar isso. Nem tudo é assertivo na nossa vida, né? Tem decisões que nós tomamos que talvez no auge de uma emoção ou de uma empolgação de alguma coisa que a gente ouviu, enfim, ou do ambiente que a gente está inserido e vamos e vai dar certo e não dá. Mas eu creio, né, dessa forma para a vida. Se nosso coração está sempre ali em comunhão com Deus, o Senhor sempre vai nos trazer de volta. Sempre que houver alguma coisa que, sabe, vai tentar tirar o foco, o Senhor vai realinhar, vamos voltar aqui, é daqui que você tem que partir. Então, assim, só para pegar o gancho que você falou de algumas decisões que às vezes são erradas, nós somos humanos e nós tomamos mesmo. Eu tomo, você toma, todos que estão aí na live tomam decisões, às vezes, que fogem um pouco do propósito, mas o importante é isso, estar sempre em comunhão, estar sempre disposto a ouvir o que o Senhor está falando e retornar para aquilo que ele está direcionando, né? Porque tem gente que ainda é tão teimosa que, tipo assim, não retorna, né? Vai, não é isso que eu quero fazer. Cabeçada. Hã? E continua dando cabeçada, né? E continua dando cabeçada, e não flui, não acontece direito, enfim, né? Mas é importante falar isso e deixar isso bem claro, né? Que nem sempre a gente vai acertar, mas se a gente estiver sempre disposto a ouvir e voltar, realinhar, né? Vai dar tudo certo no final. Conta pra gente da do Terra, então, agora. Ai, Conta pra nós, Natália, é, como é que é? a empresa. Como que é a sua vida? Hã? Eu me encontrei em todas as áreas. A Doterra é uma empresa de óleos essenciais, né? Saúde natural, para quem não conhece, é uma empresa americana. Está aqui no Brasil há 6 aninhos e está no mundo todo, são mais de 100 países. E basicamente nós trabalhamos com produto, na verdade são vários tipos de produtos, mas o mais específico são os óleos essenciais, que são extratos puros de planta, que é o mesmo princípio ativo que tem na medicação de farmácia, gente. Porém, não tem a parte sintética, né? Então, não tem efeitos colaterais. Então, é possível você cuidar da sua saúde física e emocional 100% natural. E foi transformador, Cris, quando eu conheci. Eu me lembro quando a minha irmã, que está aqui também na live, a Fer, me convidou para conhecer. Eu não conhecia os produtos. Na verdade, eu era bem desacreditada, né, dos produtos. Sério? E aí ela me mostrou o plano de carreira e eu fiquei assim, uau! Eu lembro que meu marido falou assim: Nossa, amor, mas você vai arrumar mais uma coisa para você fazer? Como assim? Eu falei, amorzinho, se não der certo, mas a gente vai ter produtos naturais para usar na nossa família. Agora, se esse negócio der certo, e eu vou fazer dar certo, como eu sempre me dediquei muito a tudo que eu me dispus a fazer, isso aqui vai transformar a nossa vida. E ele confiou em mim, como sempre, né? Meu marido, ele aposta, ele me apoia em todos os meus sonhos e ideias. Sou muito grata por isso. E eu fui fazendo em paralelo. E aí eu tive minha primeira experiência com óleos essenciais, Cris. Eu sei que você usa também. E a minha primeira experiência foi no sono das crianças. Meus filhos eram duas crianças que não dormiam a noite inteira. E olha só que incrível. O fato deles não dormirem a noite inteira despertou em mim um crise de ansiedade naquela época. Porque eu não dormia, trabalhava o dia inteiro, né? Então aquilo estava me deixando extremamente cansada. E aí, entardecendo, eu falava assim: Meu Deus, eu não vou dormir de novo, porque eles estão. Nossa, foi assim, muito desafiador essa época. Foram quase 5 anos da minha vida assim, porque eu emendei um filho no outro, né? Uhum. E essa ansiedade começou a afetar minha pele. Não sei se o pessoal conhece ou se você já ouviu falar de rosácea. É uma dermatite atópica, onde a pele fica bem vermelha e escama. E isso era de fundo emocional. E a Fê, minha irmã maravilhosa, quando foi me apresentar do Terra, ela falou assim: Nath, faz o seguinte. Pegou esse óleo essencial aqui, ó, lavanda, e falou: usa nas crianças.
você vai ter uma boa noite de sono. Aí eu peguei, falei, tá bom, vou usar meio ali sem acreditar, fiz como ela me falou. E foi a primeira noite que meus filhos dormiram 9 horas Que seguidas. bênção. Cris, aquilo foi tão assim. Talvez quem é mãe que dormia, que os filhos dormem super bem, não vai entender o que eu tô falando. Mas quem é mãe que não dormiu vai entender o que eu tô falando. Foi assim, transformador. E eu tinha uma loja de roupa infantil, né? O que eu mais conhecia era a mãe que não dormia. Então, o que que eu fiz? A compartilhar com essas mamães. E foi ali que eu comecei o meu negócio da Doterra, representar a marca aqui no Brasil. E dentro do nosso negócio tem uma grande escala, né, de crescimento, é uma oportunidade incrível. Eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de mentorar, de ser líder de várias mulheres que estão tendo suas vidas transformadas através da Doterra. E hoje eu tenho um time muito forte aqui no Brasil e fora do Brasil também. E hoje o meu trabalho é mentorar, é despertar o melhor dessas novas empreendedoras, né? E na trajetória da Doterra aí, que é uma trajetória linda, é uma trajetória de muito propósito. O slogan da Doterra é algo que queima meu coração, que é ajudar a curar o mundo, uma gota por vez, uma pessoa por vez e uma por vez. Então, todas as vertentes que eu pensava na minha vida profissional, do Terra sanou todas elas. Eu falei para você, né, que eu já congreguei na Assembleia Missão, e missão é uma coisa que sempre queimou muito meu coração. Quando eu era solteira, eu imaginava eu saindo para missões, né? Até que Deus me entregou uma palavra. Acho que eu não falei isso para você aquele dia, Não, acho mas que Deus me entregou uma palavra muito forte na época que eu nem imaginava empreender, gente, nem imaginava ser empreendedora, tá? Não passava pela minha cabeça. E Deus me entregou uma palavra muito forte que eu não ia para campo, que Deus sabia que aquilo queimava meu coração, mas eu não ia para campo, mas que eu seria uma empresária muito bem sucedida financeiramente, que eu ia financiar o campo, que era esse meu papel uau, na obra das. Olha, que tremendo, hein? tremendo. Eu lembro disso até me arrepio. Me E foi, arrepiei também aqui. eu tinha 22 anos de idade, né? E Deus me entregou essa palavra e hoje eu vejo se cumprindo na Doterra, né? Deus tem me abençoado muito e o que a empresa faz, como ela faz, para mim é como se eu estivesse fazendo missão, porque antes desse óleo essencial chegar na mão do meu cliente ou nas minhas mãos, ele abençoou muitas outras vidas. O trabalho social da Doterra é um trabalho lindo, depois eu vou te mandar sobre o Healy Hands, que é o braço social da Doterra. Não sei se você chegou a assistir aquele filme O Som da Liberdade. Alguém aqui na Já, sala chegou a eu assistir? já vi. Tráfico sexual infantil? Uhum. A Doterra foi um dos grandes financiadores daquele resgate. É Uma da mesmo? Que financiou. tremendo. Então, é maravilhoso o trabalho deles. E eu me encontrei em todas as vertentes, em propósito, em oportunidade financeira, em realmente dos produtos, que é o que faz muito bem para as pessoas, trata as pessoas, cura as pessoas. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, Cris. Apaixonada, sou muito feliz profissionalmente. Que legal. Um posicionamento, né? Porque você teve que arriscar, acreditar no sonho da Fernanda, no caso, né? Que ela que trouxe para vocês, você falou aí. E mesmo não acreditando no produto, você confiou, funcionou para você, porque isso é fantástico. É Quando ciência, você falou assim que ajudou outras mães que eram suas clientes, foi por quê? Porque funcionou para a sua vida. E nada melhor do que a gente levar para outras pessoas do que funcionou para nossa vida, né? exato. É o que a gente faz com Jesus, levando a palavra, levando essa mensagem. É o que a gente faz com o que a gente aprende na inteligência emocional, né? Levar para as pessoas. Então, tudo que funciona para nós, a gente quer passar para o próximo, que outras pessoas tenham acesso, se conectem, né? Entendam os propósitos. Então, que legal, eu fico feliz, porque não tem nada melhor do que a gente trabalhar ou viver com aquilo que a gente ama fazer, né? Não tem nada melhor. Eu sempre falo aqui em casa, quando você faz o que você ama, não é um trabalho, né? É realmente o que você disse, é uma missão. É uma O missão. trabalho não é um trabalho, tipo assim, eu tenho que ir lá, que coisa, que saco. Não. É uma missão. Você faz por amor, você faz porque você também vive essa missão. Não só leva a missão, mas você vive ela. Então, eu acho que é extraordinário isso quando há dessa forma, né? A entrega, mas ao mesmo tempo você vive isso. A Fernanda escreveu, ó. Os óleos essenciais transformaram a saúde da minha família. Que legal. Que Exato. benção.
E é muito gostoso porque os olhos, a minha profissão hoje, me leva a lugares que eu não chegaria. E muitas vezes, Cris, ó, eu falo uma coisa pra você. A parte financeira é incrível. Você fala assim, Nath, obrigada. As minhas dores passaram. Nath, obrigada. A minha crise de ansiedade melhorou muito. Eu tive um relato agora recentemente que nossa, eu me emocionei demais. Uma mãezinha falando do filho autista, né? Que ele tem um grau bem elevado, ele tem a idade do meu filho, então a gente sabe, né? Quando a Uhum, criança tem sim, idade, a gente fica mais comovida ainda. E ela me agradeceu infinitamente, porque pela primeira vez o filho dela conseguiu sentar e assistir um desenho inteiro, do começo ao fim. Ele nunca tinha feito isso. E foi através dos olhos essenciais que atuou ali na parte de foco, concentração, da hiperatividade, né, cerebral da criança que tem autismo. Então, assim, essa parte, Cris, não tem preço. não tem preço. Essa parte é, assim, é revigorante, é, assim, energizante. Então, todos os dias eu acordo motivada e penso comigo, quem eu vou abençoar hoje? Quem eu vou conseguir trazer uma física e emocional? E me leva, conecta com pessoas que estão precisando também da questão espiritual, né? Uhum. Então, amar o nosso próximo é amar de todas as formas, inclusive em levar saúde, levar cuidado. Muitas vezes pessoas já chegaram para mim com tremedeira, com crise de ansiedade, eu pude dar um abraço, proporcionar uma experiência com óleo essencial. Então, o meu trabalho ele tem muito sentido para mim em relação a isso. Eu falo que do Terra veio para fechar todas as pontas do que eu imaginava ser próspera, plena profissionalmente. Que benção, que legal. É bom ouvir uma história assim, porque às vezes as pessoas trabalham tão desmotivadas, né? Trabalham tão, tipo, trocando, né, o tempo por dinheiro, como a gente ouve muito, mas quando há uma missão assim, não tem nada melhor. Uma missão, porque além de levar o óleo, você leva saúde, além disso, você leva, como você falou, essa parte espiritual também, né? Dá super para unir tudo, todas as coisas. E é um contexto, né? Não é somente chegar ali, toma aqui o óleo, trocar. Não, não é só isso, né? É Igual fechado, é você amar. ensina o que fazer, você mostra ali, você, né, direciona para igual o menino autista. Que legal, que testemunho legal, que abençoado, né? É Você. maravilhoso trabalhar com propósito. E assim, por muito tempo da minha vida, eu trabalhei em troca de dinheiro. E é o que a maioria das pessoas fazem, né? É, Ah, vou fazer uma faculdade porque essa profissão paga bem, enfim. Mas eu vejo hoje, Cris, o quão triste é isso. Você passar a sua vida trabalhando, dedicando às vezes muito mais tempo no seu trabalho do que na sua casa com a sua família, né? Por questão de carga horária diária, uhum. a se dedicar somente em troca de dinheiro. Isso é muito triste. E quando você encontra outra coisa que sim tem um retorno financeiro, mas que também te traga um propósito maior, gente, você nunca mais quer voltar para esse lugar. Nunca mais quer trabalhar dessa forma. Você quer realmente viver esse propósito e ser bem remunerado assim também. Ainda tem isso, né? Ainda tem a parte que também traz benefício para você, a sua missão de alguma forma através dos olhos, ainda você tem essa chance de ter, né, tudo que você precisa ali, financeiramente falando, através disso. Então, assim, fantástico, né? Muito bom. Maravilhoso. E os meus olhos chegaram, falar nisso? Chegaram Tô brincando, tô brincando. Mas assim, hoje, tô. vou chamar para entregar amanhã. Tá bom, a gente combina. Mas, enfim, é muito legal. Eu quero que você deixe, Natália, fale, né? A gente pode continuar falando, mas traz aí para as pessoas na sua visão, unindo tudo isso que a gente falou, né? O que que você diria para essas mulheres que às vezes a gente tem todo tipo de mulher aqui. Mulherada, sejam bem-vindas. Vocês são maravilhosas. Deus tem uma obra extraordinária na vida de cada uma de vocês, de nós todas. É só a gente entender o propósito que o Senhor tem para nós e fazer alguma coisa, se posicionar em direção a isso. Mas o que eu quero que você fale com essas mulheres que tem mulheres aí que já são super posicionadas, que estão escutando a gente, que já estão cumprindo suas missões de vida. Mas também tem mulheres, Nath, que estão assistindo a gente, que inseguras, que não sabe, né? Como que eu vou
que, que eu tenho que fazer? Então, qual mensagem assim você traria para, em geral, para essas mulheres, né? Para esse despertar. O seu testemunho já foi extraordinário, incrível, super motivador para isso, inspirador. Mas uma mensagem direta, assim, mulherada, é isso. Olha, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é justamente o que eu entendi e costumo praticar todo dia na minha vida. Deus já te fez perfeita, né? Deus já tem um projeto grandioso. E não é só porque você pode ser plena em todas as áreas, né? Isso é uma coisa que Deus tem me ensinado e você sabe disso, né, Cris? Aham, O meu maior sim. medo era fazer uma coisa e abrir mão de outra. Isso me gerava insegurança. Mas não, Deus ele te fez, ele te formou, ele te projetou, ele colocou habilidades, características em você, para você ter uma vida abundante e plena em todas as áreas da sua vida. Por que não ser uma mãe espetacular e assim ser uma empreendedora de sucesso? Uma esposa presente. Você pode ser todas as coisas, né? A nossa vida ela é sistêmica e cabe a nós nos posicionarmos para ter uma vida abundante em todas as áreas. Deus não te fez para você ser fragilizada, para você ser covarde, Deus te fez para você ser ousada. Isso está no nosso DNA de mulheres. Então, não deixe escapar a oportunidade que aparece na sua vida. Se posicione, vá com medo, vai sem experiência, vai de qualquer forma, coloca diante de Deus, dá o seu melhor, faz a sua parte, que eu tenho certeza que Deus vai honrar cada esforço. Isso é bíblico, gente. Provérbios, né? Tá cheio desses princípios em relação a dar o nosso melhor e Deus, ele tem prazer em abençoar. Então você foi formada para ter sucesso sim em todas as áreas da sua vida. Só que primeiro você precisa se posicionar e se comunicar para você mesma e para outras pessoas o que tem no seu coração, o desejo do seu coração, os seus objetivos. Então não tenha medo de fazer algo novo, tá? Não tenha medo, Deus está com você. Você é a obra perfeita do Senhor. Você tem todas as habilidades já injetadas no seu DNA. Você pode às vezes não saber, mas Deus vai te mostrar no processo a potência de mulher que você é. Uau! Que mensagem poderosa. Tremenda. E, Nath, é isso. A gente está caminhando para o fim já. Ai, tava tão Fala para gostoso nós. esse bate-papo. Quero vir mais vezes aqui. Então, muito gostoso, né? E passa tão rápido. Eu falo, gente, já acabou. Tá acabando, não acabou ainda. Mas assim, nossa, é uma hora voa, né? Doentes da live por mais de 2 horas, hein? Não é? É verdade. É verdade. Eu, às vezes, passo um pouquinho aqui, mas eu fico com medo do Instagram derrubar. Então, assim, eu tento fazer um pouco mais de uma hora, mas não exagerar muito para depois o negócio. Senão a gente perde tudo isso aqui. Eu gosto de deixar salva, né? Para outras pessoas ouvirem. É um testemunho muito forte de posicionamento. Então, assim, é importante a gente ter como pessoas que às vezes não conseguiram assistir hoje. Eu recebi várias mensagens. Ah, pastor, ah, Cris, né? Amigos e ovelhas, enfim. A gente, eu vou estar trabalhando, eu vou estar no culto, eu vou estar não sei o quê. Então, depois eu assisto. Então, depois eu assisto é importante também, né? Para quem não conseguiu assistir agora aqui. Mas que legal, eu fiquei muito feliz, Nath, de você estar aqui e ter aceitado o meu convite, né? Porque uma mulher tão ocupada, tão assim, né? Mas como você falou, você consegue, né? Administrar tudo isso que é legal. E fiquei feliz por tudo que você testemunhou. Eu não sabia da maioria das coisas que você falou aqui, porque a gente conversou, mas a gente conversa sobre outras coisas lá, a gente conversa sobre dores, aqui a gente conversa sobre propósito, então é bem diferente uma coisa da outra. E que legal, que bênção, que você está casado com o amor da sua vida, tem seus filhos, suas promessas do Senhor, né? Que bênção que você pode Viverei cumprir a todas, sua missão. eu viverei Hã? todas essas promessas. Eu Em decidi viver nome de Jesus, tem mais um monte, né, Nath? mais um E monte. e você consegue cumprir sua missão através do seu trabalho. Então, assim, é muito legal tudo isso. É um testemunho muito forte, né? Então, Deus não faz nada em vão. Quando você renunciou lá atrás do seu trabalho que você amava, o Senhor já estava vendo aqui, né? Na verdade, o Senhor já estava vendo lá na frente outras coisas grandes que Ele tem. E na hora a gente não entende. Ai, Deus, vou ter que. Mas que bom quando a gente toma essas decisões e o Senhor honra, né? Ele abençoa como ele fez na sua vida. Muito feliz mesmo de ouvir, muito feliz de conectar também, que você é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa
Maravilhosa, amei, amei. Gente, eu falei com meu marido, amor, eu fiz várias amigas lá nesse curso agora, em especial, né? Cada curso, às vezes tem uma ou outra, mas esse eu senti uma conexão com mais pessoas, né? E foi incrível. E a gente vai continuar assim, né? Nessa conexão. E fala para nós, se você quiser falar, Nath, sobre a parte do óleo, se alguém quiser conectar com você depois, para Ah, saber, para entrar aí na sua rede, enfim. Estamos aqui cheias de mulheres, de repente alguém se interessou, né? sim, Faz já aí me seu pitch aí. e no Instagram, né? Nós temos dois perfis de pessoas dentro da Doterra: os clientes que querem consumir, querem levar esse estilo de vida mais natural para suas famílias. Então, nós não vendemos produtos, tá? Nós realmente ensinamos vocês a usar e ter esse estilo de vida. Então, a gente consegue tratar desde uma cólica de bebê até uma artrose de um idoso. Então, são muitos óleos essenciais, são produtos incríveis e você vai dar muito mais qualidade de vida e tempo de vida também para você e para sua família. Vou amar apresentar os olhos para você, montar um protocolo ali personalizado para você e sua família. E tem um outro perfil também, tá, Cris? As empreendedoras da Doterra. Nós trabalhamos aqui num time muito forte, inclusive é o maior time do mundo. Então, mesmo a Doterra tendo 6 anos aqui no Brasil, nós, né, da nossa equipe, já ultrapassamos todos os outros mercados. Legal. E, e nós desenvolvemos novas empreendedoras nessa área, que é uma área que mais do que a saúde e bem-estar. Então, uma área muito próspera. Na verdade, o ramo da saúde, da medicina, está indo para o natural, né? Tratar da doença, não mais dos sintomas. Uhum. Então, é um mercado muito próspero. E Doterra dá, sim, a oportunidade de você empreender sem ali investimentos altíssimos, né? Para você começar o seu negócio, para você começar, inclusive, no paralelo com o que você já faz. Então, se você tem o sonho de empreender, o sonho de sair do seu CLT, trabalhar com mais liberdade geográfica, você pode optar em trabalhar em paralelo ali com a Doterra, que tem um plano de carreira incrível que mudou a minha vida, mudou a história da minha família. E hoje meu trabalho é mentorar e fazer com que novas pessoas, novas mulheres, novas mães também trilhem esse caminho de sucesso dentro da Doterra. E eu dou o meu 100% para isso. Que legal. Maravilha. Viu, Inclu mulherada aí, ó, vocês que querem Inclusive, empreender. amanhã eu vou fazer uma live no Meeting, vai ser no Meeting, tá? Para apresentar a Doterra para muitas mulheres que estão interessadas em como empreender com a Doterra e fazer da Doterra também uma fonte de renda para suas famílias, tá? Vai ser amanhã às 20 horas. Que legal. Que legal, tá vendo? Você vai colocar lá no seu Instagram? Vou colocar no Não. meu Instagram Então, o link. aí, ó. Quem está aí, viu, tiver interesse de saber mais, de entender, né? Ela vai estar fazendo a live e é importante. É importante aprender, né? Para você saber o que que dá. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, mais uma coisa. Nem sabe o que tá falando, né? Nem sabe, Eu já então esse é um problema. sou a que pensou assim. Então é normal. Eu também já pensei assim de outras coisas. Eu falo, a gente é assim, mas aí quando você entende, vê o propósito naquilo, vê as possibilidades, aí você fala, uau, tem alguma coisa aí que eu, né, que possa ser bênção para minha vida e eu possa abençoar outras pessoas. Então, aí fica legal. Nath, vamos encerrar então. Eu quero te agradecer por tudo, por você ter participado, por você ter, né, entregue tanta coisa aqui, da sua história, das suas experiências, das suas escolhas, das suas decisões, aberto sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Tudo isso é muito bom, porque com certeza, não tenho dúvida, ajudou e vai ajudar muitas pessoas que às Amém. vezes estão passando por uma. Às vezes está passando por aquele. Sabe, são fases da nossa vida que Deus usa para conectar com outras pessoas. Então, de repente, alguém está passando por isso, da espera, do milagre, de alguma coisa acontecer, e vai ouvir a sua história e vai falar: Uau, ela, né, ela esperou, ela teve paciência, apesar de comprar 50 testes, eu vou ficar com isso na cabeça. Fui um pouquinho, Mas assim, hã? eu fui um pouquinho impaciente, mas no Um pouco- final Não, eu mas você esperou, né, no é, Senhor, enfim. esperar e deu. Fez aquela oração específica ali. Então, talvez alguém esteja passando por aquele momento, né? Ah, eu tenho meus filhos, mas o trabalho, o que que eu faço, tal. Então, são várias fases, se você for pensar. Parece que não, mas cada pessoa conecta naquilo que é para ser conectado, né? Então, a fase do milagre, a fase da escolha, a fase da decisão, a fase do trocar de trabalho, enfim, a fase do largar o certo pelo duvidoso, renunciar ao amor da sua vida por causa de Jesus. Então, assim, são várias etapas que
com certeza serve para alguém e em momentos diferentes da sua vida. Que bom que você, né? Parabéns pela sua entrega, parabéns, né, por tudo aquilo que você abriu aí para nós e por tudo que você tem feito e as escolhas também, né, Nath? Parabéns pelas suas decisões, que as decisões determinam o nosso futuro, né? Obrigada. Então, Quero que agradecer legal. seu convite e falar também que eu me conectei muito com você. Você é uma mulher incrível, inspiradora, viu? Amo a sua vida. Obrigada por contribuir tanto, não somente aqui na internet, né, mas presencialmente, que a gente trouxe ali as nossas dores, coisas tão profundas, né? E Sim, eu pude conhecer um pouquinho da sua vida, conhecer a pessoa que você é. E que Deus continue te usando, minha amiga, para amém. abençoar outras. Parabéns pelo ministério, parabéns Amém. pelo propósito, seu posicionamento e quero te dizer que você é inspiração, viu? Obrigada pela amizade. Obrigada. Eu vou pedir para você orar por essas mulheres aí agora, né? Por tudo que aconteceu aqui, porque assim, a gente lança, né, gente? É assim, nós lançamos uma palavra, lançamos um testemunho, lançamos insights aqui do que Deus fez na nossa vida, do que a gente entendeu sobre o que Deus fez. E agora tá tudo aí, né? E que o Espírito Santo possa falar mais profundo e entregar para as pessoas certas. Então, eu queria que você orasse por tudo isso e abençoasse aí essa turma toda aí que está assistindo, que vai assistir. Vamos lá, gente. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Pai, por esse dia. Te dou graça, ó Pai, por esse momento. Seu Deus, nós te agradecemos pela vida da Cris, dessa pastora tão maravilhosa, ser humano tão incrível. Quero te colocar, Senhor Deus, diante de ti, esse canal, todos os projetos dela, que ela tem trabalhado para o reino, Pai. Que o Senhor possa estar sustentando ela em cada momento, Senhor Deus, e levando ela cada vez mais longe para alcançar cada vez mais pessoas. Gratidão pela vida dela e pela sua família, Senhor. Pai, eu te agradeço também por esse momento. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor fez tantas coisas na minha vida, tanto testemunho que eu tenho para compartilhar, e que antes de ter feito na minha vida, o Senhor queria fazer através da minha vida. Então eu te agradeço por essa oportunidade de estar falando aqui para mulheres. E eu peço a Ti, Senhor Deus, cada mulher que está aqui nesse momento, Senhor, ouvindo agora ou depois dessa live, que o Senhor possa transbordar no coração de cada uma delas, ó Pai, dar espírito de ousadia, por fortificar a identidade de cada uma delas, Senhor Deus, que elas possam saber que elas vieram para esse mundo, não fruto do acaso, mas projetado para a plenitude das suas promessas, Senhor Jesus. Alcança cada mulher, que hoje são mulheres, né, que são ministradoras na sua família, são um ponto forte, né, familiar. Nós mães, nós esposas, o poder gigantesco que nós temos, Senhor Deus, principalmente da palavra, de profetizar coisas grandiosas, Senhor Deus. Que o Senhor coloque no coração delas, ó Pai, esse poder de unção, de profetizar, de comunicar, de agir com ato de fé em cada instante em prol dos seus sonhos, em prol das suas famílias, ó Pai. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada, Pai, por ter me usado, por ter colocado cada palavra na minha boca, que nós sabemos que não é em vão, que não é fruto da casa, que o Senhor já preparou esse momento para estar abençoando outras pessoas. Obrigada, Jesus, no teu santo nome, nós te agradecemos, te honramos. Amém. Amém! Obrigada, maravilhosa. Amei. Vou deixar aqui. Gente, vocês que estão aqui, ó. Tá aparecendo ali para mim. Siga aí, ó. Natália com H. Brussolo.oils. Oils. De Olha, olhos, né? isso. Isso. E segue lá. Procura se aprofundar mais sobre os olhos, vocês que tiverem interesse. Também tem o meu Instagram aí, ó, pastora Cristiane Venturotti. Segue lá também. Todo dia eu trago uma mensagem aqui de pequenininha ali sobre algo, né? Hoje eu falei sobre o não ali na mensagem mais cedo. Então, a gente sempre tem algo para entregar, né, Nath? Que Deus abençoe grandemente você, sua família, Amém. seus Amém. propósitos aí, seu trabalho, sua Amém. missão, que você continue abundante, que você continue prosperando em todas as áreas, que você continue, né, entregando tudo aquilo que Deus tem derramado sobre você, porque isso é importante, que tem pessoas que retêm, você entrega. Então, que o Senhor multiplique essa entrega em nome de Jesus. Beijo. Amém, minha Deus amiga. abençoe. Beijo, Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau, meninas. Deus abençoe. Vou deixar gravada a live lá, hein? Tchau, Beijo. tchau. Tchau.